1 Pedro capítulo 4, vamos ler os versos 12 a 19. À luz dessa passagem, eu quero pensar com os irmãos sobre o tema A vocação do povo da cruz, a escalada da perseguição e a teologia do sofrimento. O texto é 1 Pedro capítulo 4, a partir do verso 12, diz assim a Escritura Sagrada. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Que o Senhor nos abençoe. Essa semana o mundo ficou chocado por conta do assassinato em massa de 21 cristãos coptas na Líbia, cristãos de origem egípcia, e os terroristas decapitaram esses irmãos, filmaram e exibiram na internet, e fizeram ameaças ao que eles mesmos chamaram de o povo da cruz, identificando, portanto, os cristãos. Nós somos o povo da cruz. Pois bem, a mídia em geral não dá devida atenção a isso, pelas mais variadas razões. Há uns tempo atrás, recentemente, houve o assassinato daqueles jornalistas e o mundo foi mobilizado. A autoridade de todo mundo, várias pessoas se manifestaram, mas 21 cristãos decapitados numa praia em Sirte, na Líbia, não faz nenhum movimento, as autoridades não se pronunciam. Geralmente, a mídia, pelas mais variadas razões, usa um termo que, na verdade, é uma atitude de encobrimento da verdade. Eles chamam de conflito étnico-religioso. É um nome bonito, pomposo, para o assassinato de cristãos em todas as partes. Hoje, estudos indicam que nós temos 250 mil cristãos em todo o mundo, nesse momento, sofrendo algum tipo de perseguição, que vai desde a restrição do culto, da expressão, da liberdade de ir e vir, até prisão e morte. No norte da Nigéria, por exemplo, o grupo Boko Haram recentemente incendiou vilas inteiras. Centenas de famílias foram assassinadas das formas mais bárbaras possíveis. E não se dá a devida atenção. Isso é realmente muito lamentável. No entanto, a Bíblia prevê isso de modo muito claro, a gente vai examinar alguns textos. O que me escandaliza não é necessariamente a omissão, a negligência, o entorpecimento do mundo. A Bíblia diz que o mundo odeia a igreja. Nós somos odiados pelo mundo. Jesus Cristo disse: se perseguiram a mim, perseguirão a vocês também. O que me deixa absolutamente inquieto, repito, não é a omissão da mídia, mas, muitas vezes, a negligência da igreja, em particular no Ocidente. Como disse alguém, o problema dos cristãos que vivem no Oriente, ou em alguns lugares onde existe um regime totalitário que persegue de modo cruel e intenso a igreja, é que eles são perseguidos, provados por conta disso, mas aprovados. Essa gente não negou o Senhor, morreram com a faca no pescoço, confessando que Jesus Cristo é o Senhor. Nós temos liberdade, e muitas vezes a nossa liberdade é uma pedra de tropeço para nós, porque muitos de nós, ouçam, vivem para si mesmos, nós vivemos muitas vezes para nós mesmos, e usamos a liberdade não para glorificar a Cristo, mas para dar liberdade ou dar vazão à nossa libertinagem, ou seja, a gente não usa devidamente a nossa liberdade, de modo que o que esses irmãos estão passando em todas as partes do mundo deveria provocar em nós profunda reflexão: que tipo de vida cristã é a nossa? O que nós esperamos da vida cristã? Eu queria ler para vocês, é um texto relativamente longo, é um texto de um pastor da Malásia, um malaio,
Nós, Igreja Batista Betel de Mesquita, estamos sustentando um casal de brasileiros via Junta de Missões Mundiais que estão atuando na Malásia, um país de maioria muçulmana, embora seja multicultural, tenha hindus e também budistas chineses. A maioria, mais de 60% da Malásia é muçulmana, e uma minoria muito pequena de cristãos que vivem também sob perseguição. E esta carta, na verdade, um artigo desse pastor, por nome Beran Kumar, eu peguei um extrato desse artigo dele para ler, e vai ser projetado aí para que você possa refletir no que esse homem descreveu com muita propriedade. Mexeu comigo, eu espero que possa provocar também você. Em uma sociedade dominada pelo consumismo, a igreja também tem sido infiltrada pela teologia do eu sou o centro do universo e do o que eu ganho seguindo a Cristo. De algum modo, nós nos condicionamos a medir a bondade de Deus com o nosso próprio bem-estar. Com essa teologia centrada no eu, omitimos o sofrimento e atraímos os não cristãos com as bênçãos. E ele prossegue. Bem, não há nada de errado com as bênçãos. Deus deseja realmente nos abençoar. E há, de fato, muitas promessas de bênçãos que podemos pedir e compartilhar com os não cristãos. No entanto, se deixarmos de mencionar o outro lado de Hebreus 11, que embora muitos tenham realizado grandes coisas pela fé, outros perderam sua vida pela fé, podemos atrair pessoas a Cristo com um evangelho que, no mínimo, é uma meia-verdade. E aí ele prossegue e finaliza. Teologicamente, precisamos redescobrir nossa herança, como dito em Filipenses 1,29, porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo, e não somente credes nele. Se Jesus sofreu, por que tratamos o sofrimento com tamanha surpresa e choque? Alguém já disse sabiamente, somos o único exército que os soldados vivem como reis, e o general diz de si mesmo, as raposas têm os seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele está condenando a diabólica teologia da prosperidade, do conforto, do triunfo, que penetrou o nosso cenário evangélico brasileiro para não ir para outros países, o cenário evangélico brasileiro, a quantidade de igrejas ou ajuntamentos em nome da fé, que são um balcão de negócio, que atrai pessoas gananciosas, ambiciosas, que têm um foco somente nas supostas bênçãos e não querem a cruz. É o que os antigos diziam, querem a glória, mas não querem a cruz. Esse evangelho ou esse suposto evangelho, melhor dizendo, está moldando uma nova cosmovisão na igreja, e há muita gente, inclusive nas igrejas históricas, herdeiras de uma grande tradição da escritura, do evangelho seguro, firme, dos fundamentos, para este falso evangelho do entretenimento, do triunfo, da teologia da prosperidade, e muita gente vem à igreja consumir um produto religioso e tem lá os gurus espirituais que estão vendendo esses produtos e muita gente ludibriada por esse falso evangelho. Quando a gente começa a observar o que o evangelho implica, as implicações da mensagem da cruz, por exemplo, esses irmãos em todas as partes, e muitos que nem sequer são comentados, a quantidade de gente que morre sem que ninguém possa noticiar, é gente que segue a Cristo não pelo que Cristo pode dar, mas pelo que Cristo é, o Senhor e Salvador na vida e na morte. Então, queria chamar você à responsabilidade, à reflexão sobre o evangelho da cruz, a vocação do povo da cruz, a escalada dessa perseguição e também essa teologia bíblica da cruz. Qual é o grande problema que nós temos? Essa expressão que vai aparecer aí, o hedonismo. E o que é o hedonismo? Essa palavra de origem grega. Em linhas gerais, eu diria, ele tem uma mensagem. Essa filosofia tem uma mensagem. Busque a felicidade acima de tudo e fuja do sofrimento, custe o que custar. É por isso que alguns desses ajuntamentos em nome da fé propõem, parem de sofrer. É a filosofia do hedonismo. Seja feliz. Se seu casamento não vai bem, meu amigo, o importante é ser feliz. Se a sua igreja não está te produzindo felicidade, procure outra. É a mentalidade hedonista que está governando a sociedade. Fuja dos problemas, fuja do sofrimento, busque a felicidade a qualquer custo. Essa mensagem, ela é completamente diabólica, ela não tem respaldo na Escritura. A nossa vocação, como disse Jesus, se alguém quiser me seguir, tome a si mesmo a sua cruz, siga-me. E o que é a cruz? A cruz não é uma doença, como alguns pensam, a cruz não é um problema qualquer, a cruz é literalmente assumir um compromisso
com Jesus Cristo, não importa as implicações. Ou seja, a cruz, ou tomar a cruz sobre si, é escolher deliberadamente sofrer, embora haja outras opções, para não deixar de glorificar aquele que nos amou e por nós quis sofrer. Essa passagem que nós lemos vai falar sobre essa teologia bíblica do sofrimento. Eu queria sua atenção para isso. Para não pensarmos que isso é um acontecimento isolado, a igreja ao longo desses séculos todos sempre foi objeto de perseguição. Deixa eu ler para os irmãos um texto antigo, de Tácito, que não é um cristão, é um historiador romano, sobre o que aconteceu aos cristãos naquela época. Na época em que Pedro escreveu esta carta, no primeiro século da era cristã, Tácito nos informa o que é que aconteceu na década de 60 da era cristã. Observe o texto. De início, foram presos todos que se confessavam cristãos. Acrescenta-se que, uma vez condenados à morte, eles se tornavam objetos de diversão. Alguns, costurados em peles de animais, expiravam despedaçados por cachorros, outros morriam crucificados, outros ainda eram transformados em tochas vivas para iluminar a noite. Era o que os cristãos passavam na antiguidade, e em muitas partes ainda hoje. Há estudos indicam que no século XX aqui ontem, foi o período da história onde mais cristãos morreram por sua fé. Esse fato que foi registrado no primeiro século da era cristã é uma espécie de prelúdio do que está acontecendo hoje. Aconteceu no século XX, está acontecendo hoje. 250 mil cristãos sob algum tipo de perseguição no mundo hoje. Em pleno século XXI, como dizem os jornalistas, em pleno século XXI. Pois bem, esta carta que nós lemos, Pedro vai fazer uma coisa interessante. Ele está se dirigindo a uma igreja perseguida também. Ele escreve não para uma igreja, mas para um grupo de igrejas em 5 províncias do Império Romano, e eles estavam passando por perseguição. Esse tipo de perseguição, em que assumir um compromisso com Cristo implicava em perder bens, perder filhos, perder cônjuge, perder as propriedades, perder a liberdade, preso, perder a própria vida. E Pedro escreve então para corrigir alguns equívocos que alguns estavam tentando sugerir àqueles irmãos, dizendo: se vocês são servos de Deus, vocês não podem passar pelo sofrimento, tem algum pecado na vida de vocês. E Pedro então escreve esta teologia do sofrimento para orientar os cristãos sobre como agir diante da perseguição, do escárnio, diante da zombaria, face à morte. Como é que nós devemos nos comportar? Vejamos então alguns pontos da teologia de Pedro, que não é dele, é da Escritura, sobre como o cristão deve se comportar face ao sofrimento. Em primeiro lugar, o povo da cruz não deve se surpreender com o sofrimento. Pedro começa com isso. Não veja o sofrimento como algo surpreendente. Não. É impressionante porque nós, e obviamente que ninguém assiste isso com prazer, mas é curioso que quando a gente observa esses fenômenos acontecendo, pessoas sendo mortas, e alguns vídeos são absolutamente pesados, nós estamos falando de assassinatos, coisas brutais, nós ficamos chocados como se alguma coisa surpreendente estivesse acontecendo. E Pedro escreveu para aqueles irmãos dizendo justamente isso: não se surpreendam, isso vai acontecer, foi previsto pelo Senhor. Observe então o que ele diz no verso 12. Amados, ele chama aquela gente de povo amado. O povo da cruz, os servos de Cristo são amados. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vós, para os provar como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Ou seja, o crente pode esperar o sofrimento. Ele não busca o sofrimento, mas ele deve esperar. Quando vier, ele deve enfrentar o sofrimento nessa perspectiva. O sofrimento faz parte da vida cristã. Nós estamos cercados de inimigos infernais que nos espreitam. Vivemos num mundo hostil à fé cristã, num mundo que odeia o Evangelho de Jesus Cristo. E essa mensagem do Evangelho é muito honesta, porque Jesus nunca ludibriou seus seguidores. Ele diz claramente: no mundo vocês terão aflições. Se perseguiram a mim, perseguirão a vocês também. De modo que ninguém é ludibriado pela mensagem do Evangelho. Engana-se quem quer, mas o Evangelho é claro: no mundo tereis tribulações. Paulo escreve assim, ou Lucas escreve sobre o discurso de Paulo: e tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando o quê? Que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino dos céus. Essa foi a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Eles pregam o Evangelho, fortalecem a fé dos discípulos, e eles encorajam: olha, permaneçam firmes.
A fé cristã não é parque de diversões, a fé cristã não é entretenimento, a fé cristã tem implicações, e algumas vezes a implicação é morte. Curioso notar que somente João não experimentou martírio. Todos os demais apóstolos sofreram algum tipo de morte trágica por amor ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, de modo que é inevitável isso. Mais alguns textos, Paulo escrevendo a Timóteo na sua despedida: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão o quê? Perseguidos. E aí João diz: irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Aqueles irmãos, como em outros lugares, poderiam claramente, com facilidade eu diria, se esquivar desse sofrimento e da morte, se apenas negassem o evangelho, como alguns lamentavelmente têm feito, sem querer idealizar isso. Mas observe, a fé cristã tem essa implicação. Seguir a Cristo envolve sofrimento. Seguir a Cristo é correr risco. Seguir a Cristo é colocá-lo acima de tudo. Não vos maravilheis se o mundo vos odeia. O velho Spurgeon disse assim: no céu ninguém usará coroa, se não carregar uma cruz aqui embaixo. Esse caso que aconteceu no Egito, na verdade no país vizinho, na Líbia, o Egito, pelo menos nos primeiros séculos da era cristã, foi um país altamente evangelizado, foi um centro forte da teologia cristã. Cidades como Alexandria produziu grandes teólogos que deram uma enorme contribuição para a fé cristã. Mas depois do avanço do islamismo, a partir do século VII, houve uma revolução, uma tomada de poder, e os cristãos foram sufocados, muitos deles assassinados, e os cóptas, essa expressão cópita significa egípcios originais, antes daquela tomada por forças islâmicas. E os cóptas lá estão, cerca de 10 a 12% da população egípcia, considerada gente de segunda categoria, de segunda classe, sofrendo todo tipo de perseguição, de escárnio, de zombaria, de maus tratos. E esse grupo de 21 irmãos que foram para a Líbia, país vizinho, foram em busca de condições de melhor de trabalho. E lá encontraram a morte, porque não negaram o Senhor. Mas eles receberam a coroa da vida, porque morreram glorificando ao Senhor Jesus Cristo. Segundo ponto, nessa teologia do sofrimento, o povo da cruz passa pelo sofrimento como uma provação. Essa palavra provação precisa ser esclarecida. Observe o verso 12. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. O propósito das provações são testar a nossa fé, são dar robustez à nossa fé. Por isso a expressão aqui, fogo ardente, sempre usado no Antigo Testamento como instrumento que Deus usou para purificar a fé do seu povo. Num contexto de guerra, de perseguição, não tem crente nominal, não tem crente desigrejado, não tem crente que vem um domingo e falta 5. Ou você é ou você não é. Ou você segue a Cristo ou você não segue. Ou você está comprometido com o Evangelho, com a igreja até as entranhas, ou você não está. Essa gente estava completamente comprometida. E o fogo aqui é a figura metafórica para o fogo que purifica o ouro, que depura as impurezas, que tira a escória. O que fica é o verdadeiro, é o precioso. E o fogo da provação não é enviado pelo diabo. O fogo da provação é enviado pelo próprio Deus. Porque Deus ama tanto a sua igreja que Ele a purifica. Ele disciplina para que os seus servos possam ser trabalhados, tenham um caráter forjado e possam ser cada vez mais semelhantes a Jesus Cristo. No Saltério, por exemplo, encontramos uma expressão similar: pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se afina a prata. Observe, Deus não tenta o homem. Toda tentação é obra do diabo. Porque a tentação tem como propósito destruir. E o nosso coração corrupto é um potencial para o inimigo trabalhar. Então o diabo tenta, por isso ele é chamado de tentador, porque o propósito dele é destruir, ele é afastar de Cristo, lhe afastar do Evangelho, destruir sua vida, sua família, a obra de Deus em sua vida. Deus não tenta, Deus prova, porque o propósito da provação é testar e aprovar. E aqueles cristãos, no primeiro século da era cristã, tal como tantos outros hoje, são provados para que sejam aprovados, para que tenham uma fé robusta, um caráter lapidado, burilado, cada vez mais parecido com Jesus Cristo. Deixa eu lhe mostrar a história de Hudson Taylor, grande missionário da igreja cristã. Viveu no século XIX, faleceu no início do século XX. Um homem que foi um grande obreiro na China, fez um trabalho notável, foi para lá com sua família, viveu a vida inteira lá, fez uma obra espetacular na China.
Mas, ao contrário do que alguns pensam, estar envolvido no reino, na edificação da igreja, não é tarefa fácil. É espinhoso o caminho, é difícil, envolve luta, envolve lágrima, envolve sofrimento, envolve angústia, envolve dúvidas, envolve questionamentos, envolve aflição, envolve passar por vales. E esse homem passou por muitos vales. Quem conhece um pouco da sua história fica impressionado com a consistência da sua fé, com a constância da sua missão, a despeito de tanta dificuldade, permaneceu por mais de 40 anos semeando o evangelho na China continental. Isso é impressionante. Mas houve um momento da sua história em que ele teve que passar por uma experiência terrivelmente amarga. E como eu disse hoje pela manhã, eu espero que os pais aqui não passem por isso. A experiência duríssima de sepultar um filho. Ele sepultou a sua filha primogênita, vítima de uma doença terrível. E ele entrou em profunda crise, porque ele disse: Senhor, eu estou disposto a sofrer pelo Evangelho, eu estou disposto a passar necessidade nesse lugar, eu estou disposto a ser humilhado por essa gente, eu estou disposto a ser visto como inimigo, eu estou disposto a tudo. Mas, Senhor, por que a minha filha? E ele começa a citar o nome da filha, começa a trazer à memória as alegrias que ele teve com a sua filha. Entrou em profunda crise, até que ele recebe uma carta de uma família que estava, tal como nós devemos fazer, sustentando aqueles que lá estão fazendo a obra de Deus, em outros lugares do mundo. E aquela carta foi um telegrama do céu, uma carta curta, mas profundamente impactante. A carta falando da graça de padecer pelo Evangelho. E a carta era literalmente a citação do texto de Paulo, quando Cristo disse a Paulo: a minha graça te basta, e um comentário breve, dizendo: olha, o vale é profundo. O Senhor sabe o que você está passando, mas ouça Woodson Taylor, a graça te basta, a graça de Deus. Aqueles irmãos coptas, quando lá estavam, e se você assistir o vídeo, você consegue perceber eles balbuciando, orando, antes de serem degolados. A graça habilita o homem a ir até o vale da morte, e não negar o Evangelho de Jesus Cristo. Foi assim que o Woodson Taylor passou por aquele vale. E ele então, quando saiu fortalecido daquela depressão, daquela angústia, ele mandou talhar numa língua chinesa, e colocou na porta da sua casa 2 expressões bíblicas, que dizem assim: Ebenezer e Jeová Jireh, cunhadas na porta da sua casa. E alguém perguntou: o que significam essas expressões? Ele disse: Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Quando eu olho para trás, eu só vejo a mão bondosa de Deus. E quando eu olho para frente, eu vejo o Deus que vai prover todas as coisas. Fé firmada no Evangelho, isso é ser cristão. Mas hoje, as pessoas acham que ser cristão é exigir de Deus casa na praia, carro novo, cura, milagres. É o Deus que foi domesticado pelo coração pervertido dos homens. E o que não falta são falsos profetas, defendidos até mesmo nas igrejas históricas, por aqueles que não têm entendimento. O John Piper disse assim: a fé percebe que o seu pior sofrimento não lhes é dado como castigo. Ouçam, a fé vê o amor brilhando como uma joia no seio de um Deus irado. Isso aqui não é o ABC da teologia, isso aqui é a academia da teologia, é profundo. Ou seja, uma fé que não olha apenas as coisas boas sendo produzidas por um Deus bom e supostamente as coisas ruins sendo produzidas por um Deus ruim. Isso é gnosticismo, isso não é fé cristã. A fé cristã afirma que Deus governa tudo, o que é bom e o que é ruim. E até o diabo trabalha para Deus, o diabo é criatura de Deus, é servo de Deus, não há nada que fuja ao seu controle. Não temos todas as respostas, não sabemos porque Deus permite que um bebê sofra um acidente trágico, não sabemos porque acontece um acidente, uma família que está servindo a Deus morre de modo tão violento. Nós não sabemos porque Deus permite e até ordena coisas que fogem ao nosso entendimento, mas tudo acontece por decreto do Todo-Poderoso, nada lhe é contingente, nada foge do seu controle, Ele governa tudo, quer sejam coisas boas, quer sejam coisas ruins, Ele está no controle da história. A história não é cíclica, ela é linear, começou com Deus e terminará no ponto final, a consumação do reino, quando Cristo ressurreto vier para julgar vivos e mortos, quando nós entrarmos na eternidade, numa outra dimensão completamente extraordinária. Caminhando, o povo da cruz glorifica a Deus por meio da alegria no sofrimento. O verso 13 então diz: mas alegrem-se, e esse é o paradoxo,
Alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Parece uma utopia, parece aqui quase que chamando o povo de Deus, chamando o povo da cruz para celebrar a sua própria tragédia. Mas não é isso que Pedro está dizendo. O que Pedro está dizendo aqui, ou propondo, não é uma utopia, não é um padrão absolutamente inalcançável. O que Pedro está dizendo é que se nós colocarmos os olhos na eternidade e considerar a brevidade da vida, se levarmos em conta que Deus dirige a história e que os mais adversos acontecimentos, de alguma maneira, contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor, é possível se alegrar, mesmo na fornalha, mesmo diante de um túmulo de um ente querido, mesmo com a espada no pescoço, mesmo recebendo todo tipo de injúria e insultos, é possível contemplar a glória e dizer, bendito seja o nome do Senhor. Aqueles crentes estavam passando por isso, e nós temos vários exemplos na Escritura e na história da igreja, para chamar a atenção o grande apóstolo Paulo. Em uma de suas viagens, ele e Silas, por pregar o evangelho, por anunciar a boa nova de Jesus Cristo, eles são presos, torturados, tomam uma surra, são levados ao calabouço, são presos em grilhões de ferro, e à meia-noite o que é que eles fazem? Cantam, oram, celebram com tanto entusiasmo, com tanta alegria na fornalha, no sofrimento, que causa impacto naquela prisão, de modo que um terremoto acontece, os grilhões rompem-se, e aí eles começam a anunciar o evangelho, gente se converte, por quê? É possível para o povo da cruz passar pelo sofrimento com alegria no Senhor, que é uma alegria ultra circunstancial. Jesus falou sobre isso em Mateus 5, no famoso Sermão da Montanha. Bem-aventurados sois, felizes são vocês, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa, exultai, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Em outras palavras, o que nós estamos passando, o que os cristãos passam em todo o mundo, não é novidade. Os profetas passaram por pregar a mensagem de Deus, e certamente aqueles que pregam, aqueles que são fiéis ao Senhor, também passarão em variados graus, dependendo do lugar onde está, dependendo da circunstância, do contexto, mas todos nós passaremos por dificuldades por amor ao Senhor. Deixa eu lhe contar a história de um homem chamado George Matheson, um teólogo, um cientista. Esse homem foi membro da Academia Social, a Sociedade Real de Edimburgo, um grande pensador, teólogo e cientista. Foi convidado pela rainha da Inglaterra, Rainha Vitória, para pregar no palácio, um homem brilhante. E ele passou por uma grande dificuldade. Ele começou a perder um tesouro, a visão. Ele entrou em crise. Quanta gente perdida, com plena saúde, eu servindo ao Senhor, abençoando a minha nação, o Senhor permite isso, que eu perca a visão. Até que Deus o visitou com graça, e esse homem disse assim, ajuda-me a aceitar a tua vontade, não com resignação taciturna, mas com santa alegria, não apenas com ausência de murmuração, mas com cântico de louvor. Ou seja, é com alegria no Senhor, na pessoa dele, em quem ele é, no controle dele. E nós precisamos desse tipo de mentalidade, de gente que de fato se alegra no Senhor, independente das circunstâncias. É mais fácil cantar, é mais fácil falar sobre isso, do que viver. Nós precisamos da graça de Deus para isso. E finalizando esse ponto, Tiago diz, eu queria que você lesse comigo, por favor, Tiago 1, versos 2 a 4. Toda a igreja. Meus irmãos, tenham por motivo de toda alegria por passares por várias tribulações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Tiago está ensinando várias verdades aqui. Primeiro que é preciso passar pela provação com alegria, o que é impossível ao ímpio, só aquele que tem o Senhor, que é habitado pelo Espírito do Deus vivo, pode ter essa experiência de ter alegria na tribulação. E ele diz o propósito, essa tribulação produz perseverança. A ação completa, o final, é literalmente moldar a nossa vida, para que sejamos perfeitos, íntegros, em nada deficientes. A ideia aqui é de alguém que ganhou estatura, que tem maturidade, que tem realmente uma fé firmada. Tiago diz que a tribulação tem esse propósito, fazer de nós homens, mulheres, pessoas de estatura, não meninos nem meninas, mas homens e mulheres de estatura. Caminhando, o povo da cruz também participa dos sofrimentos do seu Senhor.
Somos chamados para ser coparticipantes do sofrimento. Não apenas participantes da glória, que há de acontecer também, mas participantes do sofrimento. Observe o verso 13 ainda. Alegrai-vos na medida que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. A expressão aí, coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Pergunta, o que isso significa? O que é que significa ser um coparticipante dos sofrimentos de Cristo? Em alguns aspectos, sofrimento para o crente significa partilhar das aflições passadas. O que Cristo passou, desprezo, humilhação, vergonha, injúria, calúnia, desprezo, tortura, morte. Quando nós, no tempo presente, aceitamos essa cruz deliberadamente, porque se alguém pressionar uma pessoa, ela pode negar o evangelho, de modo que aceitar tudo isso é uma escolha voluntária, deliberada. Por isso é tomar deliberadamente a cruz. Alguma coisa que você poderia evitar, mas que não evita, porque seu alvo é agradar seu Senhor. Então, ser co-participante do sofrimento de Cristo é aceitar. Sim, meu amigo, eu sou cristão. Não importa o que você diga, não importa se para você é uma fé de incauto, para incautos, a minha fé está firmado no Evangelho. Eu creio em Jesus Cristo, crucificado e ressurreto. Eu aguardo o retorno triunfal do meu Senhor. As pessoas ridicularizam a fé cristã, porque o discurso é aceitar todas as religiões. O problema do mundo não são as religiões. O problema do mundo é o Evangelho. O problema do mundo é o cristianismo. É a centralidade do Evangelho, é a singularidade da fé, é a exclusividade da mensagem cristã. Não é todos os caminhos, não são todos os caminhos que levam a Deus. Apenas Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. De modo que esta mensagem é profundamente inquietante para o mundo. E as pessoas perseguem a igreja, o cristão, aquele que tem sua fé firmada no Senhor. Sofrimento para o crente significa comunhão no tempo presente, porque Cristo está conosco no sofrimento. Ele é o quarto homem na fornalha. Ou vocês não acham que Jesus estava presente naquela praia na Líbia, ao lado daqueles irmãos perdendo a sua vida para encontrar a verdadeira vida? Cristo está sempre presente com seus servos. Participar dos seus sofrimentos é ter comunhão com Ele no presente e também esperar a glória futura. Como disse Paulo aos Romanos, os sofrimentos do tempo presente não são para comparar as glórias por vir a serem reveladas em nós. O que Deus está preparando é algo inimaginável para nós, ultrapassa a nossa capacidade de refletir e pensar. É algo realmente extraordinário, como disse Paulo, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que o amam. Boa coisa é amar o Senhor. Fanny Crosby, uma autora de muitos hinos, inclusive do nosso cantor cristão, ela disse assim em um de seus hinos, 283, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Até aí é maravilhoso. Agora o restante é difícil. Ainda que seja a dor que me una a ti. O sofrimento tem essa capacidade de nos aproximar mais de Cristo. Problemas nos afastam dele ou nos aproximam dele. E eu oro para que as suas lutas, suas crises, suas angústias, o leve aos pés do Senhor Jesus Cristo. É lá que Ele nos dá graça para enfrentar nossas lutas, para permanecer firmes, não negando o bom evangelho do Senhor. Paulo aos Coríntios diz, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não dá para comparar. E Paulo sabia o que era sofrimento. Se houve um homem que sofreu por amor ao evangelho, esse homem era o apóstolo Paulo. Carreira promissora, rabino, criado aos pés de Gamaliel, da tribo de Benjamim, fariseu, um homem cumpridor da lei, tinha uma carreira promissora na cidade de Jerusalém, cidadão do mundo, nascido como cidadão romano por direito. Esse homem poderia ser um dos grandes homens do seu tempo, como rabino judeu. Mas ele escolheu o escárnio da cruz, porque foi alcançado pelo evangelho na estrada de Damasco. E aquele homem sofreu por amor ao evangelho. E quando ele estava numa cadeia em Cesareia, o Senhor lhe apareceu e disse, coragem, assim como você testemunhou de mim aqui, você vai testemunhar em Roma. E em Roma, Paulo testemunhou do evangelho. E foi em Roma que ele foi decapitado para entrar na glória e ser recebido pelo Senhor Jesus Cristo. Ainda, o povo da cruz glorifica a Deus no sofrimento. Observe os versos 14 e 16. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória e o Espírito de Deus repousam sobre vocês. Se sofre como cristão, não se envergonhe,
mas glorifique a Deus por meio desse nome. É muito interessante notar que em todo o Novo Testamento a palavra cristão só aparece 3 vezes. 3 vezes. Uma delas é aqui. O que Pedro está dizendo é o seguinte, ele vai dizer mais claramente nos versículos à frente, que ninguém sofra por ser ladrão. Cristão tem que ser um homem íntegro, reto. Que ninguém sofra por ser um malfeitor. Que ninguém sofra por transgredir a lei civil. Nós devemos obedecer às leis, que estejam sujeitos às autoridades. A Bíblia fala claramente sobre isso. Mas se alguém está sofrendo por ser cristão, por seguir a Cristo, por amar a Cristo, por abraçar o Evangelho, com suas glórias e cruzes, se alegre com isso, não há do que se envergonhar. Se sofre como cristão, por causa do nome de Jesus. Ele começa a estabelecer uma diferença entre sofrer como malfeitor, qualquer pessoa pode cometer um delito e sofrer as penas e as consequências das suas escolhas. Mas como cristão, Pedro está dizendo, olha, Deus é glorificado quando você sofre por amor ao Evangelho. Esta não é uma mensagem palatável, não é uma mensagem digerível, agradável, mas é uma mensagem verdadeira. Pedro está falando com clareza, sobre essas verdades. Eu lembro, estava escrevendo o texto e meditando na mensagem, me lembrei de Frederico Orr, de uma história que ele contou em uma pregação. O Frederico Orr foi um missionário inglês que veio trabalhar no Brasil há muitos anos atrás, já falecido recentemente, inclusive. Ele perdeu a família no naufrágio na Amazônia, fez um trabalho fantástico, era um homem singular, o Frederico Orr. Ele conta que no seu trabalho na Amazônia, pregou para muita gente, muitas pessoas se converteram, ele discipulou muitas pessoas, e um dos homens que ele discipulou, um ribeirinho, um homem que cresceu na fé, Deus o chamou para a obra do ministério, começou a pregar o evangelho, e começou então a fazer o trabalho em outra região. E ele foi informado que aquele seu amigo, que ele ganhou para Cristo, que ele treinou, discipulou, ordenou o ministério da palavra, estava gravemente enfermo. E ele então foi visitar. E quando ele chegou no hospital, esse querido pastor estava numa situação muito difícil, do ponto de vista físico, muito debilitado, com um câncer que estava devorando completamente o seu corpo. E quando o Frederico disse que entrou no quarto, que ele viu, o impacto foi muito grande, porque ele conhecia aquele ribeirinho enorme, forte, que nadava naqueles rios da Amazônia, e agora era apenas um corpo, numa cama, debilitado, completamente debilitado. E ele entrou e ficou como que emudecido. E o pastor, cheio da graça de Deus, Frederico, meu amigo, fique tranquilo, esta enfermidade é a limusine que Deus está usando para me levar para a glória. Isso é a fé cristã. Não sirvo a Deus porque Ele me dá saúde, eu não sirvo a Deus porque Ele me dá dinheiro, eu não sirvo a Deus porque Ele me dá teto, porque Ele me dá pão, essas coisas vêm dEle, mas não é por estas coisas que nós o servimos porque Ele é o Senhor, porque Ele é o Criador, porque Ele é o Redentor, porque não há ninguém mais belo, mais amável, mais terno, mais perfeito, mais digno de ser adorado, nem os céus dos céus contêm a sua glória. A beleza dEle será objeto da nossa adoração por toda a eternidade, é porque Ele é que nós o servimos, e a despeito de toda perseguição, aflição, Ele é digno de ser adorado. Nós não temos todas as respostas, Senhor, mas Tu és digno de ser adorado. Bendito seja o nome do Senhor. Numa igreja batista nos Estados Unidos, em Minnesota, o John Piper, alguns anos atrás, pregou uma série de sermões biográficos sobre notáveis homens da igreja que passaram pelo Vale da Sombra da Morte. Ele titulou aquela série de mensagens, Os Cisnes Não Estão em Silêncio. Uma referência a um episódio da história da igreja que eu não tenho tempo para entrar. E ele diz assim sobre 3 personagens, inclusive um deles, o notável batista John Bunyan. Ele diz assim: os cisnes cantam mais docemente quando sofrem. As aflições de John Bunyan nos deram o peregrino. As aflições de William Cowper nos deram os belos hinos. As aflições de David Briner nos deram o diário publicado que tem mais despertado missionários no mundo inteiro. Ou seja, Deus é glorificado no sofrimento dos seus servos. Não é que Ele tenha prazer, como um sádico, em imprimir sobre nós dor e sofrimento. Não. Ele não tem prazer nem na morte do ímpio. Mas é porque, de um modo que nós não conseguimos entender, todas as coisas, e todas envolve todas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Jó diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum
dos teus planos pode ser frustrado. Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora, o que aconteceu? Os meus olhos te veem. Muitas vezes Deus nos sara nos ferindo. Ele fere para sarar. Deus é assim, Ele opera na vida do seu povo. O sofrimento há de glorificar o nome do Senhor. Caminhando para o final, o povo da cruz pode confiar no Senhor. Esta é uma parte também muito linda da mensagem de Pedro. Podemos confiar. Ele não está sujeito às contingências, ninguém é sobre ele, ele é o Todo-Poderoso, o Senhor de tudo e todos, de modo que podemos confiar. Não temos o controle, mas Ele tem. Não temos as respostas, mas Ele as tem. O Senhor é soberano. E o verso 19 diz: por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade do Senhor, devem confiar sua vida a quem, gente? Ao fiel Criador e praticar o bem. A palavra encomendar aqui, em algumas versões aparece encomendar, é a palavra confiar aí, o verbo confiar, encomendar, confiar. No texto original é um termo bancário, a ideia é de depositar confiança, por isso os tradutores nessa versão colocaram o verbo confiar. A ideia é que você tem um bem, seu bem é a sua vida, a coisa mais preciosa, a vida. E aqueles que confiam no Senhor, que conhecem a Deus, podem confiar a vida a Ele. Ele é o Criador, Ele cuida de tudo, Ele é o provedor, Ele é aquele que sustenta, é o Deus da providência. Podemos confiar na sua bondade. As perseguições em todo o Império Romano, e foram 10, curiosamente, 10 perseguições nos 3 primeiros séculos. Quando João escreve o último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, quem estava no poder era um imperador chamado Domiciano. E Domiciano imprimiu uma dura perseguição contra a igreja. As perseguições dos 3 primeiros séculos eram intermitentes, em alguns momentos mais intensas, algumas vezes mais localizadas, outras mais amplas. O período de Domiciano foi um período terrível para a igreja. O livro de Apocalipse foi escrito para mostrar a soberania de Deus, do reino que não tem fim. Não é Domiciano que governa, não são os poderosos deste mundo, é o Senhor. E João, então, no livro de Apocalipse, ele escreve algumas coisas bem interessantes. Uma delas é sobre os mártires, aqueles que servem a Deus e morrem por conta disso. E há uma passagem lindíssima no capítulo 6, em que diz que o 5º selo foi aberto. E observe o que está escrito. Quando ele abriu o 5º selo, João diz: vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Foram mortos por causa da palavra e do testemunho. Clamavam em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, cada um deles foi dado uma vestidura branca. E lhes disseram que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. O número dos mártires ainda não foi completo. Há pessoas que ainda vão perder a vida por amor do Evangelho, e Deus será glorificado, porque, como diz o salmista, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Deus os chama para si e recebem uma entrada triunfal no reino da glória, porque morreram por amor do Evangelho. Deus é Senhor da história. Jesus disse uma coisa interessante, que nós não podemos perder de vista. Ele estava falando aos discípulos que estavam temerosos diante de toda aquela situação de dificuldade no grupo minoritário, fraco, diante de toda aquela dificuldade política do Império Romano e da pressão dos judeus. Jesus disse: olha, não temam aquele que mata o corpo. Temam aquele que mata o corpo e a alma e tem o poder de lançar ambos no inferno. Não temam quem mata o corpo, mas temam aquele que mata o corpo e a alma. Ele falando que Deus é Senhor da história. Confie no Senhor, não tema as dificuldades, porque certamente o Senhor há, no momento oportuno, de fazer justiça sobre toda a terra. E por fim, o último versículo, ele diz algo importante para aqueles que sofrem. O povo da cruz deve continuar fazendo bem. Você sabe que uma das crises que nós enfrentamos, digo nós, todos nós, humanos, em particular nós cristãos, quando nós passamos por um problema, uma das primeiras coisas que nós podemos incorrer é paralisia. Parados, inertes. Nós não conseguimos fazer mais nada. Nós vivemos em torno dos nossos problemas.
Via de regra, quem está passando por alguma dificuldade, a primeira coisa que faz é abandonar algum compromisso com a igreja local, algum compromisso com a família, ou começa a deixar de fazer as atividades que devem ser feitas no seu trabalho, por exemplo, deixa de produzir como deveria, porque o problema ou a aflição tem esse poder de abater emocionalmente o indivíduo agora fica inerte. E aí Pedro diz, continuem na prática do bem. Observe o versículo 19 ainda. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar sua vida ao fiel Criador. E o quê? E praticar o bem. O que Pedro está dizendo, gente, continue vivendo. Faz parte da vida cristã o sofrimento, faz parte a aflição. Continue vivendo, continue praticando o bem. Ou como disse Paulo, paguem o mal com o bem, vivam, amem as pessoas, cuidem delas, cumpram seu ministério. A vida não para porque você está sofrendo. Siga para o alvo, olhe para Cristo. Não devemos nos cansar de fazer o bem. E este é o penúltimo versículo que eu quero ler nessa noite. E não nos cansamos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a quem? Mas, principalmente, aos da família da fé. Louvado seja o nome do Senhor. Não permita que seu problema, sua dificuldade, lhe atrofie, lhe torne uma figueira inútil, que não dá frutos. Trabalhe, conecte-se à videira, peça a Deus que lhe dê graça para continuar tendo vida, mesmo na fornalha, como aqueles irmãos em todo o mundo que continuam servindo ao Senhor. Esses livros que eu li recentemente, sobre o contexto de perseguição no Oriente Médio, me deixaram profundamente encorajado a prosseguir na fé e ao mesmo tempo reflexivo sobre que tipo de vida eu vivo. Porque observe, quando nós passamos por um problema, a nossa primeira tentação é parar. E aquela gente debaixo de perseguição, de penúria, de fome, de perseguição, de incertezas, aquela gente continua testemunhando o Evangelho, aquela gente continua pregando a Cristo, aquela gente continua olhando para o alvo, elas continuam vivendo, continuam na prática do bem. Qual é a mensagem de Deus ao povo da cruz? A mensagem é esta: esperem o sofrimento, alegrem-se no sofrimento, examinem a sua vida, entreguem-se a Deus. Em linhas gerais, é esta a mensagem para o povo da cruz. Esperem o sofrimento, faz parte. Alegrem-se no Senhor, é possível. Examinem a própria vida, por que é que vocês estão sofrendo? É porque são malfeitores ou por causa do Evangelho? E entreguem-se a Deus. Deus é Senhor da história e Senhor de tudo. Que o Senhor nos abençoe. Eu quero lhe encorajar a assistir um vídeo, antes de nós orarmos. Nós produzimos um vídeo há 2 dias, que até esse momento já teve mais de 800 mil pessoas alcançadas por esse vídeo. Legendamos, colocamos na página da igreja, na internet, e pessoas de várias partes do mundo assistiram. É uma entrevista muito curiosa, está legendada, a linguagem, se me falha a memória, é egípcia, tinha uma legenda em inglês, nós traduzimos, está em português. Essa é uma entrevista de um radialista com um de 2 dos 21 que foram mortos recentemente lá na Líbia. Um irmão falando sobre 2 dos seus irmãos que foram mortos e testemunhando qual foi a atitude da mãe quando soube que os seus filhos tinham morrido por causa do Evangelho. Eu queria que você prestasse bem atenção. São 4 minutos aproximadamente, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas vai ser útil para a sua reflexão. أخو أحد الضحايا اللي حصل في الاعتداء عليهم في ليبيا. قل لي شعورك إيه يا بشير؟ قل لي، كلمني عن أخوك، كلمني عن إيمانك، كلمني عن اللي أنت منتظره من ربنا. Quer dizer que foram 2 irmãos e não um. يا حبيبي. أنا ليا 2 إخواتي. يا حبيبي اتفضل. 2 ليا الشهيد بشوي استفانوس كامل والشهيد صموئيل استفانوس كامل اللي أنا بتشرف بيهم في وسط العالم. يا حبيبي بشوي وصموئيل. بشوي وصموئيل. بشوي 25 سنة، صموئيل 23 سنة. يا حبيبي. دول شرف للمسيحية وشرف ليا وخلوني ماشي رفع راسي يعني الحمد لله. يا حبيبي عظيم إيمانك. قل لي، كلمني عن إيمانك اللي أنت رافع بيه راسك إزاي؟ خلينا نتعلم منه. دوا وعطاه لنا داعش أزيد من اللازم، يعني إن هو ما قطعش الفيديو وهم بيصرخوا وبيقولوا يا يسوع. يعني داعش هي اللي زودتنا في الإيمان أكتر. يا سلام. صدقني.
عظيم إيمانك. طالما يعمل كده وما قطعش الصوت، ان هو اخواتي كانوا لما يصرخوا يقولوا يا يسوع، دي حاجه شرفتني ومشكور عليها داعش وتنظيم داعش كله. دي عظيم حاجه يا حبيبي. شرفتني. أيوه. قول لي بقية العيلة عاملة إيه النهاردة؟ صدقني احنا عندنا الناس فرحانه، الناس لما تبارك لبعضها، مش حاله حزن، لا الناس بتبارك لبعضها على استشهاد الكم العظيم ده من بلدنا، وكنيستنا تشرف بيهم. طيب عايز إحساسك تقوله لي لما حصلت الضربة الجوية على داعش في ليبيا وشفتوا مناظر الناس، قول لي انطباعك إيه يا بشير؟ بص انا عاوز اقول لك على حاجه. قول يا حبيبي. احنا من البدايه من عصر الرومان واحنا كمسيحيين بنستشهد. دي حاجه بتخلينا نحتمل اي حاجات. والانجيل برضو ما قال ايه؟ قال حبوا اعدائكم باركوا لعنيكم. لكن هي الضربه الجويه اللي عملها دي كانت حق على الدوله انها ترد لنا جزء من الغليل اللي كان في وسطنا على طول الفتره اللي هم عايشونا فيها بس. لكن هم لو من يوم ما اتاخدوا كانوا استشهدوا، احنا ما كناش عاوزين حاجه يا حبيبي. لكن اسالك سؤال يا طول بشير. الفتره بس اللي قعدوا فيها هي دي الضربه الجويه بس بتشتغل لنا لطول الفتره بس. عظيم ايمانك يا بشير. عايز اسالك سؤال بالايمان الحلو ده. اتفضل يا فندم. هل لو احنا طلبنا غفران ليهم انت تتضايق او حد جنبك يتضايق؟ غفران لمين؟ للي ذبحوا وللي قتلوا. انا النهارده كنت قاعد مع امي، بقول لها يا امي ايه رايك لو عدى داعش ده اللي خد ابنك في الشارع، هتقومي تعملي له ايه؟ قالت صراحه يعني مش كلام مزيف ولا كلام اما اقوله لك عشان صوته مسموع ولا حاجه. قالت لي انا هقول له اتفضل يا اللي دخلتنا الملكوت. ايه الجمال ده؟ صدقني بالامانه كلام مش اما بقول لك انا، ده كلام من على لسان امي. مصدق يا حبيبي مصدق. ويعني مره من غير تعليم، مره 60 سنه اما اقول لها ايه رايك لو داعش ده معدي في الشارع، اللي هم اشخاص داعش دي معديين في الشارع، وقلت لي تمام يا امي اللي ذبح اولادي، بقيت اقول له ربنا ينور عينك يا ابني، اتفضل يا رب تعالى اللي دخلتنا الملكوت. طب يا حبيبي بالروح الحلوه دي ممكن تطلب لنا طلبه من ربنا تصلي لاجلهم دلوقتي وانت على الهوا كده؟ يا رب اجعل دول ليهم نور لعينيهم يتنجوا منه. عظيم يا حبيبي. ويسيبهم من الجهل اللي هم عايشين فيه وعلى التعليم الغلط. امين يا حبيبي امين. بلغ تعزينا يا حبيبي لماما ولاخواتك وللاسره ولجيرانك المنكوبين زينا كلنا. شكرا يا بشير. شكرا يا حبيبي. Louvado seja Deus. Essa fé cristã, as implicações da fé cristã. Permaneça sentado. Eu queria que você agora ouvisse uma canção. Quem conhece pode até acompanhar. Nós vamos ouvir uma canção do Inário para o Culto Cristão, chamado Perdoa-me, Senhor. Enquanto eu assistia esse vídeo naquela madrugada e trabalhávamos na produção desse material, o hino que me veio à mente foi esse hino conhecido como Perdoa-me, Senhor. E eu oro para que seu coração seja tocado. Nesse momento, antes de celebrar a ceia do Senhor, comer do pão e beber do cálice, você possa pedir perdão a Deus, porque muitas vezes nós não vivemos como o povo da cruz. Nós queremos a glória, mas não a cruz. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Perdoa-me, Senhor, se eu não vivi pra ti.
Senhor, perdoa cada um de nós pela negligência, pela impiedade, pela rebeldia, por ter um coração tão refratário à Tua graça, por tantas vezes buscar o nosso próprio conforto e bem-estar, viver para nós mesmos, nos esquecendo do Evangelho da cruz de Jesus Cristo. Tem piedade de nós, Senhor, com a Tua misericórdia, vem sobre o Teu povo, produzindo arrependimento, frutos dignos de arrependimento, que com contrição, com o coração quebrantado, possamos nos aproximar da mesa do Senhor, renovando a nossa fé e assumindo o compromisso de Te glorificar na vida e na morte. Abençoa esta igreja, Senhor, para que ela seja sempre uma agência a pregar o Evangelho da suficiente graça do Senhor. E desperta-nos para que possamos nos engajar e trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém mais poderá trabalhar. Não permita que a liberdade que temos seja um tropeço para nós. Usa os meios que o Senhor julgar necessário para quebrantar o nosso coração impiedoso. Liberta-nos de nós mesmos, da nossa altivez, vaidade e orgulho. Vem com a Tua mão forte e poderosa, Senhor, e nos arrasta até os pés da cruz do Senhor, para que ali recebamos graça para passar pelos vales, pelas angústias, pela aflição, com alegria diante de Ti, para que em tudo o Senhor seja glorificado, que nós possamos usar todos os nossos dias para a Tua glória e louvor, trabalhar na edificação da igreja, na plantação do Teu reino no mundo, Senhor. Ó Deus, abençoa esta igreja, Senhor, que as portas do inferno não prevaleçam contra ela, mas que ela seja sempre alvo da Tua misericórdia, e haja entre nós homens e mulheres santos dispostos a servir o Senhor com integridade, com zelo, com alegria, com paixão. Oramos em nome de Cristo, que é rico em misericórdia, que nos amou tão intensamente que se entregou na cruz por nós. Ao Cristo ressurreto, nós louvamos. Em nome dele que oramos. Amém e amém.